Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Tem Sangue na Água. Tem sangue na água. Aproveitando, se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, use esse canal para evangelizar. Dito isso, o tema está em Êxodo 7,19. Êxodo 7,19, que diz assim: E haja sangue em toda a terra do Egito. Somente isso, e haja sangue em toda a terra do Egito. Meus irmãos, essa expressão tem sangue na água, geralmente uma pessoa fala e ela quer dizer quando alguma coisa, ou tem perigo de alguma coisa, um perigo por perto. Então a pessoa fala, fica esperto, tem sangue na água. Eu fui criado, irmãos, desde criança perto do mar. E algumas regiões, alguns mares, alguns oceanos, você tem que tomar um cuidado muito grande na hora de mergulhar. De repente você não pode entrar na água machucado ou com alguma ferida aberta. Alguns tipos de tubarão conseguem sentir o cheiro de uma gota de sangue numa quantidade de piscina igual a uma piscina olímpica, uma quantidade de água igual a uma piscina olímpica. Então você tem que tomar cuidado. Nessa mensagem aqui fala sobre sangue. Vamos à Bíblia. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés, ele manda Moisés falar a Faraó. Fala, Moisés, vai até Faraó e fala para ele deixar o meu povo ir. Eu quero que o meu povo vai me adorar no deserto. Então você vai lá e fala isso para ele. Moisés obedece. Moisés nessa época tem 80 anos. E aí ele chega na frente do Faraó, fala, o Faraó não dá ouvidos, né? E ele faz um milagre, ele joga o cajado no chão e ele se transforma numa cobra. O Faraó fica impressionado no momento, mas depois ele chama os próprios feiticeiros do Egito e fala, olha o que Moisés fez. E os feiticeiros transformam também algumas varas em serpentes. Só que a serpente de Moisés, ela vai lá e ela engole, ela come as outras que os feiticeiros fizeram a mesma coisa. E isso foi um sinal, né? Moisés chega lá e faz um sinal desse. Então, Faraó devia entender que não era brincadeira, não é qualquer pessoa que faz uma cobra de um cajado. Era um pedaço de madeira que virou uma cobra. E ele não entendeu. A Bíblia fala em Isaías 7,11: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso. A Bíblia fala, peça ao Senhor um sinal milagroso. Ele fala assim, ó, seja das maiores profundezas ou das alturas mais elevadas. A Bíblia fala, pede um sinal, sendo profundo ou sendo alto, mas pede um sinal. Juízes 6,17, Gideão falando, e continuou Gideão, se de fato posso contar com o teu favor, está falando com Deus. Pessoal, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. É isso, irmãos. A Bíblia que mostra e pede e avisa e orienta você a pedir um sinal. Nessa passagem, Faraó, irmãos, ele pensava que ele era o próprio Deus. E o Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou mostrar, mas eu vou endurecer o coração dele. Porque não é só para libertar os hebreus, né, o meu povo. É para mostrar quem é Deus e quem não é Deus. Irmãos, as pessoas têm que reconhecer os sinais. Quando você olha para o céu, irmãos, olha para as nuvens estão escuras, não estão brancas, estão escuras. Você vê raio ao longe, você vê vento, a umidade está mais forte. O que você entende? Sinal de tempestade. É a mesma coisa. Você vê uma mulher normalmente sadia, que ela tem uma variação de humor, que a ansiedade aparece, às vezes ela fica depressiva, irritada. Qual que é o sinal disso? É o sinal que a menstruação está chegando. Isso é normal. A pessoa tem que entender o sinal. E Deus, irmãos, é assim, ele avisa antes. Deus lhe dá os sinais. Só que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem e quando entendem, não obedecem. A Bíblia diz que Noé pregou por anos. As pessoas ouviram ele pregar, mas não entendiam a mensagem, não queriam receber. Moisés, a Bíblia fala que através de Moisés, Deus transforma a água em sangue. E não foi a água num pedacinho só, foi toda a água do Egito. A Bíblia diz que foi a água no momento do Nilo, depois foram as correntes, os rios, os tanques, até os ajuntamentos, onde tinha uma aguinha, né, até numa torneira, num vaso de planta, Deus transformou em sangue. Faraó vê aquilo, mas Faraó não entende o sinal. E depois disso,
veio a praga das rãs, e Faraó não entendeu o outro sinal. Depois vieram os piolhos, as moscas, a peste, nada de Faraó entender. Depois veio a sarna e veio a saraiva, que é aquela chuva de pedra com fogo, e nada de Faraó entender. Lá em Êxodo 10:3, Deus pergunta para Faraó, usando Moisés, é claro, ele pergunta assim: até quando vai se recusar a se humilhar diante de mim? Deus, ele perguntou para Faraó, ele já tinha feito um monte de milagre, um monte de coisa, e ainda perguntar até quando você vai se recusar a se humilhar. Mais uma coisa, ele falou: deixa o meu povo ir. A Bíblia diz que mais uma vez Faraó não entende o sinal. E aí vieram os gafanhotos. E a Bíblia diz que era tanto gafanhoto, que a terra escureceu. O sol não conseguia brilhar de tanto gafanhoto no ar, no céu, nas nuvens. Diz que eles comeram todas as ervas, todos os frutos, e não ficou, isso está escrito, não estou inventando, aumentando, né? Não ficou uma folha verde, nada nos campos dos egípcios escaparam disso. Depois disso veio outro sinal, veio trevas, Deus escureceu todo lado dos egípcios. Enquanto tinha luz do lado dos hebreus, do lado dos egípcios não tinha nada, tudo escuro. E a Bíblia diz, ela relata que eram trevas espessas, que a pessoa não conseguia ver nada na frente dela, e as pessoas ficaram paradas. 3 dias todos ficaram parados, ninguém se mexia muito, porque não dava para chegar. E é lógico, quem estuda um pouco a Bíblia sabe que para cada praga que Deus mandava, ela representava um Deus no Egito. Deus mandava uma praga específica para humilhar um Deus, uma divindade que tinha sido criada pelos egípcios. E Faraó, irmãos, nessa história, ele teve mais de 10 possibilidades, mais de 10 chances para se redimir e soltar os hebreus. Mas o coração estava duro, ele considerava-se um Deus ainda e falava: não vou soltar. Né? Deus, irmãos, lógico, avisou. Né? E Deus avisou. E precisou perder Faraó e todos os egípcios o bem mais importante para poder soltar os hebreus. Irmãos, entre os milhares de deuses, as milhares de divindades do Egito, existia um Deus chamado Set, S-E-T, acho que deve ter um TH, Set. Esse era o Deus do caos, Deus da guerra, da inveja, Deus da traição e Deus da escuridão. Os egípcios falavam que esse Deus comandava o que acontecia na noite, ele reinava no escuro. Tanto é que nenhum egípcio, depois que escurecia, saía de noite, nenhum egípcio saía andando. Para algum egípcio sair andando, eles tinham que fazer uma coisa até curiosa. Eles pegavam um gato e andavam com o gato para lá e para cá, porque eles diziam que os felinos eram mágicos e os gatos traziam proteção. Então, para um egípcio sair à noite no escuro, de medo de Sete, ele andava com o gato para se proteger. Na 10ª praga, irmãos, Deus mais uma vez humilha Faraó, humilha esse possível Deus Sete. Ele está escrito em Êxodo 11:4. Deus avisa, ele fala assim: ó, à meia-noite eu sairei. À meia-noite é onde possivelmente Sete era mais forte. À meia-noite sairei pelo Egito e matarei todos os primogênitos dos egípcios, dos servos até os animais. Como eu falei, a meia-noite se considerava a hora mais escura da noite, onde Sete era mais poderoso. Sete tinha mais poder justo nessa hora. E Deus fala assim: ó, é essa hora que eu vou sair. Deus sai e Deus acaba com tudo. Deus avisou o seu povo e o seu povo se preparou. Faraó, ao contrário, ele não deu crédito. Ele pensou assim: olha, o pior já aconteceu. O que pode vir pior que isso? E aí, irmãos, esse aviso que Deus deu, se você fizer um pequeno estudo da Bíblia, você vai ver que é uma analogia, né? Ele prefigura a volta de Cristo. Porque Deus, ele avisa uma praga, é outra, vai avisando. Deus, ele cansa de avisar. Faraó não quer nem saber. E aí Deus começa a agir. Ele pede para sair, manda uma praga, manda outra e nada. Mas ainda dava tempo de resolver. Mas Faraó não bota fé, ninguém acredita que vai acontecer alguma coisa pior. E aí Deus fala: meia-noite eu vou sair pelo Egito. E à meia-noite haverá morte e um clamor que nunca teve antes. Né? E a Bíblia diz que ele avisou os hebreus e os hebreus estavam preparados. E diz assim que contra os hebreus
nem mesmo, é exatamente assim que está escrito, nem mesmo um cão moverá a sua língua. O espírito de morte ia passar no Egito, mas contra os hebreus não ia acontecer nada, nem um cachorro ia latir. É isso que ele quis dizer. E a Bíblia fala que Deus falou: se você sacrificar um cordeiro sem defeitos, vocês vão pegar o sangue e colocar em cima da porta, nos umbrais, por cima da casa, e vão preparar. E fala assim a Bíblia: lombos cingidos. O que quer dizer lombo cingido na Bíblia? É a pessoa ficar preparada, ficar pronta para qualquer coisa. Estais com os lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, e comereis rápido, comereis apressadamente essa Páscoa do Senhor. Deus fala assim: olha, vou fazer isso, então passa o sangue, põe o sapato no pé, se prepara, fica com o cajado na mão e come rápido. Então, irmãos, era isso que eles estavam preparando, eles estavam prontos. É a mesma coisa do arrebatamento. Estavam preparados aonde? Dentro de suas casas. Cada um ficou preparado lá, porque sabia que aí ia acontecer alguma coisa, e eles tinham que estar resguardados quanto a isso. E para finalizar, o último versículo, Mateus 25:13, que é justamente isso: vigiais, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, irmãos, a mensagem é essa: tem sangue na água. O momento é um momento de preocupação no mundo todo. Se você vê os sinais, você vai ver que qualquer momento Deus pode arrebatar a tua igreja. Então, que Deus abençoe e Deus prepare vocês. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Pedimos que tu venha nos avisar cada dia mais e dar entendimento da sua palavra, para que possamos estar preparados para o dia, Papai querido, estaremos contigo no céu. Faz conforme a tua santa vontade, abençoando todos quantos ouvirem essa mensagem, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, peço para que você se inscreva no canal, divulgue essa mensagem, evangelize, ative o sininho, e que Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar até lá.